Lógico, se o cara chegar atrasado, não fica perguntando por que ele chegou, não existe isso. Mas por conta daqueles que chegaram dentro do horário. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, todo mundo aqui eu acho que já me conhece. O Célio, que não regula bem da cabeça, sempre me chama eu de última hora. Não... Em vez dele falar assim, uma semana antes, irmão, nós estamos bolando um esquema, eu vou te chamar. Não, ele vem e me manda mensagem a hora que estou cheio de compromisso, mas glória a Deus. E ele veio para falar a respeito de ser servo de um grupo de oração, de uma comunidade, um apostolado, seja qual for o ramo dentro da igreja. Então ele me chamou hoje para estar tratando disso com vocês. E assim, a gente tem que sempre colocar em pauta o quê? O que significa a palavra servo? A palavra servo ela é diferente de um empregado. O empregado ou o patrão, ele está exercendo o trabalho dele, o ofício dele, ele vai receber uma retribuição, correto? Ele vai receber um salário, ele vai ter um dinheiro. O servo no tempo antigo era quem? O servo era aquele que trabalha e não recebe nada. Ele é um servo ali, um serviçal. Então você pega um Salomão, você pega um Davi, você pega os reis da antiguidade, que as pessoas, os serviçais desses reis, praticamente eles não tinham salário. Eles trabalhavam ali a troco do quê? Comida. Então eles não tinham salário. Você no seu emprego, seja autônomo ou de carteira registrada, você tem o teu dinheiro, ele vai vir na tua mão, correto? O servo, ele não tem dinheiro, ele não vai ter pagamento. Então, no nosso mundo, na nossa correria, no nosso dia a dia, você trabalha e labuta para receber, você vai receber. E se você não receber, você vai atrás dos seus direitos, correto? O reino de Deus, ele é um pouco diferente. Você vai trabalhar e você não vai receber nada físico. O único bem que você vai receber por estar servindo um grupo, um apostolado, a missão Rainha da Paz, é a vida eterna. E eu acho que não há nada nesse mundo que pode pagar isso. Então, quando você se disponibiliza para estar servindo a Deus, aonde, Euclides? O meu chamado é aqui na Rainha da Paz. Se você está servindo a Deus nessa comunidade, você tem que fazer bem feito. Por quê? Para que a retribuição de Deus para com você seja bem feita. Porque se eu servir de contragosto, se eu não servir do jeito que Deus quer que eu sirva, meu irmão, você está no corgo. Você vai se dar mal, você vai ter trabalhado de graça em vão. É aí que a gente entende aquela palavra do Evangelho que Jesus fala, né? Vai vir gente do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, vai entrar no céu, e vocês vão vir e vão falar, eu preguei no teu nome, eu dava até formação para os outros, expulsei demônio, curei os outros, libertei, instruí. Jesus vai olhar na tua lata e vai falar, eu não conheço você, moço, de onde você veio? E bater a porta na minha cara e na tua. O que vai acontecer com essas pessoas? Foram as pessoas que elas colocaram uma máscara no rosto, que Cristo vai falar no Evangelho para os fariseus, hipócrita. O que era o hipócrita? O que significa essa palavra, hipócrisis? Quando o gladiador ele entrava na arena para degladiar com o outro, para não ser visto o rosto dele, ele colocava uma máscara de ferro, só dava para ver os olhos. Aquela máscara chamava hipócrisia, ele tampava a face dele, ele escondia. Por quê? Porque você matava o outro a espadada ali, decapitava alguém, ainda que você seja um homem bruto, que eram homens brutos, aquilo ali pega mal. Os outros ficam vendo teu rosto e falar, aquele lá que é o assassino de tantas pessoas ali no Coliseu. Então ele colocava aquela máscara e se escondia. Isso é hipócrisia. E Jesus fala, vocês são hipócritas, vocês são hipócritas.
Vocês mostram uma aparência, mas por trás dessa máscara tem outra coisa. Então o intuito dessa formação de hoje é para que você seja um bom servo, meu irmão. Então hoje eu não venho aqui falar para você como amigo, eu venho aqui falar como uma pessoa, modéstia à parte, dizendo que está rodando a estrada. Deus me deu uma graça, desde o começo da pandemia até os dias de hoje, de estar correndo para tudo e quanto lado do estado aqui, fora do estado, só para dar formação. Então está sendo difícil eu ir somente para retiro. Eu estou indo mais no miolo das comunidades da formação interna. E o problema que acontece lá, eu tenho certeza que acontece aqui também. Porque não se engane, viu? O Célio não ficou me passando nada do que acontece na missão, o que acontece e o que não acontece. Só mandou eu vir aqui e acabou. Para falar a respeito de servir. Mas o que eu vou falar aqui é o que eu falo em todo lugar e é o que acontece em todo lugar. Então queria ler uma passagem do Evangelho. Está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 32. Uma passagem um pouco comprida, e nós vamos ler outra depois também, que é um pouco comprida. Que Jesus vai falar assim: portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Então nós paramos um pouquinho aqui. Jesus está falando claramente: se você der um verdadeiro testemunho dele diante dos homens, pode ter certeza que a hora que você morrer, ele vai bater aqui no sagrado coração dele e vai falar: eu também vou dar testemunho teu diante do meu Pai que está no céu. E aí ele continua dizendo, aquele porém que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso aqui é um problema? Então se você nega Cristo aqui agora, você corre um grave risco dele negar você diante do Pai que está no céu futuramente. E assim, gente, só para a gente ter uma base de como que a nossa vida é efêmera. A nossa vida, ela é uma fumaça, como o Jó diz no livro dele, né? Você pega aí o acidente de avião a semana passada aí, nos faz meditar muito a miúde disso. Então ali tinha várias pessoas, vamos arredondar o número delas para 50. Vamos pôr 50 pessoas aí, cada um tinha seus afazeres. Foi na sexta-feira, né? Então uns talvez marcou churrasquinho, jantar em algum lugar com a família, outros já era serviço, outros está com a cabeça no mundo da lua. Pronto, o negócio, o passarinho de lata quebrou uma asa, morreu todo mundo, meu irmão. Então assim, e aí? Para onde nós vamos? Eu e você pode não chegar até o dia de amanhã. Agora, nós temos a garantia do mestre: se você não negar ele, ele não vai negar diante do Pai. Então você precisa se posicionar na presença de Deus e falar: não, eu estou entrando aqui, eu não estou entrando de gaiata aqui, não estou fazendo igual o macaco novo que pula em gaio velho e quebra o gaio. Você está entrando na missão para servir de verdade. E aí Cristo continua falando: não julgueis que eu vim trazer a paz à terra. Eu vim trazer não a paz, mas a espada. Então saiba disso, você está entrando para servir. Não existe vida mansa com um servo de Deus. Não existe, porque o diabo ele olha para a missão Rainha da Paz e ele fala: eu vou minar todo mundo ali dentro. Eu vou tacar fogo nesse circo que eu vou acabar com tudo. E ele vai minar com fofoca, com rixa, com falação, com gente com cotovelinho doendo. O Satanás ele vai lascar. E Jesus está sendo claro aqui, eu não vim trazer paz. Não pense que você está num grupo de oração, numa missão, você vai ter paz. Você não vai, pelo contrário, teus problemas vai aumentar de hoje em diante. Jesus ele foi claro aqui, eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Não escapou ninguém dentro de casa. Porque quem serve a Deus, de verdade, acontece uma ruptura familiar. Você está me entendendo? Você começa a não ter mais os domingos para passar com a família. Você começa a não ter mais paz dentro da tua casa, porque o servo não pode ficar parado.
Então você tem que buscar instrução, você tem que ir no mínimo, ler Bíblia, ler catecismo, ter vida de oração. E isso gera o quê? O incômodo do inimigo. Ele põe os filhos contra o seu, ele põe a tua mulher contra o seu, o esposo contra a mulher, e assim por diante. Semana passada, quarta passada, minha filha fez 12 anos meu de conversão. De quando eu me converti até hoje a minha mãe não estava. Eu vim para vir aqui, a minha mãe já me disse, mas você vai sair de novo? Ela está ficando lá em casa, né? Devido à enfermidade dela. Mas você vai sair de novo, aí começa a te questionar. Se você dá brecha, o inimigo ele vai entrando, até você espanar com a própria mãe e já virar um tropé, porque é assim que funciona. Cristo está sendo claro aqui, eu vim trazer divisão. Então você tem que preparar a tua estrutura psicológica para saber lidar com todo esse tipo de coisa aí. Porque não dá. Uma pessoa que ela não deixa a família dela de lado pelo reino de Deus, Jesus está falando aqui, você está me negando diante dos homens. Você prefere ficar com os outros, eu vou te negar diante do meu Pai. Você tem que ser um soldado disposto. Olha o que ele vai falar: e os inimigos do homem se tornarão as pessoas da própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Olha que palavra que Cristo vai falar. O que ele está querendo dizer aqui nesse versículo? Ou você me serve direito, ou você não é digno de caminhar comigo. É isso que ele está falando. Não está falando aqui por parágrafo. Se você amar o teu filho, o teu neto mais que eu, você não é digno de mim. Não é digno, é isso aí que ele está falando. Olha a palavra, se você amar, e não é o quarto, é um negócio meio contraditório, você está me entendendo? Porque o quarto mandamento manda você honrar teu pai e tua mãe. Mas Cristo está falando aqui, dá uma impressão de desonra. Não é impressão de desonra, ele está falando que o servo verdadeiro, em primeiro lugar, está ali. Segundo, o resto é secundário. Meus 5 filhos é secundário. Minha mulher é secundária, tudo é secundário. Primeiro mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas. Cristo está sendo claro aqui para você que quer servir essa missão. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Olha o que ele vai falar aqui. Por quê? Porque isso vai gerar a cruz. Vai gerar desentendimento, e tem que ter desentendimento, porque faz parte do combate espiritual na caminhada. Se não tiver desentendimento, não tem graça. Aquele que tentar salvar a sua vida vai perdê-la. Isso é, se você empurrar da moda do mineiro com a barriga, tentando evitar problema de todo lado da tua vida, você vai perder a tua vida. Isso é, você não vai se salvar. Aquele que tentar salvar a sua vida vai perder. Aquele que perder por causa de mim, reencontrará. Quem vos recebe, me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha o que ele falou: aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai reencontrá-la. Olha a posição do verdadeiro servo de Deus. O que é esse perder a vida? Morrer? Não. É você perder a vida. Em que sentido? Porque aos olhos das pessoas do mundo, você tem que curtir tua vida. Não é bem assim. Poxa vida, hoje é segundona braba, eu vou ir lá. Não, preciso ter um tempo com a minha família. Deixa eu ficar em casa. Não, eu não vou no abastecimento de servo. Você está querendo ganhar a tua vida. Isso é, deitar no teu sofá e ficar tranquilo. E Cristo está falando aqui, ó. Você está tentando ganhar a tua vida, e no final das contas você vai perder ela. Você vai, se lascar. É isso aí que ele está falando. Vamos pular uns versículos aqui, para você entender o que é servir o reino de Deus. Versículo 12. Desde a época de João Batista, capítulo 11, versículo 12. Desde a época de João Batista até o presente, o reino do céu é arrebatado à força, e é gente violenta que conquista o reino do céu. Olha o que Cristo vai falar nessa passagem. Ou você faz força para arrebatar o reino de Deus servindo, ou você não entra. É isso aí que ele está querendo dizer.
É só gente violenta, ele está querendo dizer aqui, que vai entrar no céu. Violenta de que jeito, Euclides? Você precisa combater até o último dia. É isso aí que Cristo está falando para mim e você. Um verdadeiro servo, ele vai combater até o último dia. Vai fazer violência. E essa violência, como ele disse aqui, vai gerar filho, pai, mãe, nora, sogra. Vai virar um trupé, mas eu estou servindo a Deus, eu decidi. Olha o frio que está fazendo de manhã. Se eu sair de manhã, 6 horas da manhã, para levar a minha mãe na Santa Casa para fazer radioterapia, as avenidas, que essa avenida principal aqui de baixo, aqui, ela está fervilhando de carro. A pessoa ela faz uma violência, porque ela não quer ir. Você pode perguntar para qualquer um que está na avenida: você quer ir trabalhar hoje com esse frio? Ainda mais de moto. Na lata tua ela vai falar: mas de jeito nenhum queria ir, mas eu tenho que ir. Ela faz uma violência contra si mesma por causa disso aqui, ó. Porque afinal, eu preciso cuidar da minha família, pagar minhas contas. Como é que eu ando de carro? Como que eu abasteço os meus armários? E Cristo está falando aqui, ó. Você quer entrar no reino de Deus, você tem que fazer uma violência também, senão você não entra. Você precisa fazer violência. Agora eu quero ler outra passagem aqui para você entender aqui, ó. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completai a minha alegria, permanecendo unido. São Paulo está falando aqui para vocês, ó. Vocês têm que ser unidos. Permanecendo unido, tende o mesmo amor, uma só alma, os mesmos pensamentos. Nada façais, São Paulo está dizendo, por espírito de partido ou vanglória. O que acontece nas comunidades que eu rodo por aí? O que acontece entre os servos? O servo vive em partido e em vanglória, um querendo ser maior do que o outro dentro do grupo. Eu rodo em comunidade por aí, um quer ser melhor que o outro dentro do grupo. Um quer cantar melhor que o outro, um quer conduzir melhor que o outro, um quer mostrar que é melhor que o outro na inteligência. Gente, eu rodo por aí, é isso aí que eu vejo por aí. Fazendo as coisas com espírito de partido. Então, se chama um para fazer uma coisa e não chama o outro, ele acha ruim. Começa a ter um espírito de partido dentro do grupo, porque o diabo está aí para isso aí, ele veio para matar, roubar e dividir. Filipenses capítulo 2, versículo 2 em diante. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Olha o que São Paulo vai falar aqui, que eu e você precisa ser humilde e considerar os outros melhor que eu e você, porque ninguém é melhor que ninguém dentro da igreja. O belo da igreja católica é isso, você sabia disso? Que pode ter uma pessoa mais culta no Brasil, se você começar a estudar, ler o que aquela pessoa lê, você se torna igual a ela facilmente. A igreja católica, ela não tem assim um paradeiro de que você é melhor que o outro. Aqui a gente é tudo igual. São Paulo está falando aqui, ó. Tem humildade, ele está falando. Considera os outros melhor que você. Não é aquela frase de Santa Teresinha do Menino Jesus que ela dizia: eu quero ficar no último lugar, porque ninguém briga com ele. Então, lá dentro do Carmelo, o pensamento dela era esse: eu quero ser a última em tudo, no coro para cantar, no rosário para rezar, na adoração fico no último banco, porque o último lugar ninguém vai brigar com ele. São Paulo está falando aqui: vocês não têm que ter um espírito de vanglória e de partido aqui dentro, vocês têm que ser unidos, senão a casa já caiu para o teu lado. E ele continua dizendo aqui, ó: cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, e sim o dos outros. Olha aí que palavra. Vamos repetir: cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, mas o interesse dos outros. Você não tem que vir aqui por causa dos seus próprios interesses, meu irmão. Você tem que vir aqui buscar o interesse do teu irmão. Já ouviu falar naquela palavra aqui, ó, o ombro amigo que ajuda a carregar os outros? Um grupo só vai ser bem sucedido se acontecer isso aqui. Quer que a missão flui, você precisa deixar isso acontecer aqui. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade como Deus, sendo ele Deus. São Paulo falando ele,
quis ser um homem como eu e você. Mas ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Sendo exteriormente reconhecido como homem, ele humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que São Paulo está querendo dizer aqui? Que Cristo, sendo Deus, ele se aniquilou, ele se transformou num verme que é eu e você. Não olhou para a condição dele de Deus e olhou só pelo beneplácito de livrar eu e você do inferno e abrir-nos o céu através da morte dele. Isso São Paulo quer dizer aqui. E se tornou obediente. E aí, qual é a tua obediência aqui dentro? Qual é a obediência que você vai começar a ter com os horários aqui nessa missão, por exemplo? O que você vai fazer para começar a servir bem? Porque você não está servindo sério, você não está servindo o título dessa missão que o finado Fernandão deixou, você está servindo a Deus. Esquece de nome de gente aqui dentro. Você está servindo a Deus. Pular uns versículos aqui, ó. Versículo 14: fazei todas as coisas sem murmuração e nem crítica. Gente, por onde eu passo, todo mundo faz as coisas murmurando dentro das comunidades. Mas que desgraça, a pessoa parece que ela é conduzida por Satanás. Tudo que é pedido para o Lazarento fazer, ele faz murmurando e criticando. Tudo critica. São Paulo está falando, você não tem que fazer as coisas desse jeito aí, ele está dizendo. A fim de serdes irrepreensíveis e inocentes filhos de Deus, porque ainda que alguém no meio de vocês aqui cometa injustiça um contra o outro, se você agir irrepreensível e inocente, Deus peneira aquela pessoa que lascou com a tua vida. É assim que funciona? É assim que funciona? Não é isso que está lá no livro do Apocalipse? Ou você pinga colírio no olho e recobra a visão. Eu preguei isso aqui algum tempo atrás, para você começar a enxergar certo, ou eu venho e vou remover você. O que Deus faz com você aqui dentro? Se você não servir certo, Ele vai vir e vai remover você e pôr outro melhor no teu lugar. É assim que funciona. É assim que funciona, não tem o que falar. Inocentes filhos de Deus, íntegros, no meio de uma sociedade que é depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiro no mundo. Palavra do Senhor. Então São Paulo ele está falando aqui, ó. Para de procurar os teus interesses. Seja humilde, considera os outros maior que você. Você não é ninguém. Você é apenas um servo. Aqui você não está na firma. E eu já começo dizendo para você, agora que nós saímos da introdução, agora nós vamos começar a falar. Já começo dizendo, você aguenta paulado o dia inteiro nessa sociedade que ele falou aqui, ó, depravada e maligna, na qual você tem que brilhar como luzeiro. Mas você aguenta. Por que você aguenta? Para que o teu bolso tenha dinheiro. E por que você não aguenta paulada dentro da igreja? Fala para mim, isso não é o Satanás. A gente está dentro de uma diocese corrupta. Eu não tenho medo de falar, não tem trava na língua, não. Uma diocese corrupta. Você não acha uma homilia boa aqui dentro dessa diocese? Ou acha? Faz 12 anos que eu estou convertido, até hoje eu não ouvi uma homilia boa. Eu ouvi, para falar a verdade, no ano passado, a boca de um freio num retiro que eu participei. Nunca ouvi uma homilia boa aqui dentro. Você nunca vai ouvir verdade aqui dentro dessa diocese. Está doído. Os poucos religiosos que ficou aqui só falam de pura libertação. Não fala a verdade para você. Você não ouve verdade mais aqui dentro. Cura, libertação, imposição de mão na cabeça dos outros, essas coisas existem? Tem que existir? Claro que tem que ter. Jesus Cristo ele veio para livrar eu ser dos grilhão. Mas aqui dentro dessa diocese se gerou algo, se está se movimentando algo ilusório, que a pessoa só vive disso aqui dentro. Cura, libertação, fogo, todo mundo quer se aparecer. Quando tem um show de música católica, lota. Mas e a verdade? E fazer a vontade de Deus? E servir, como São Paulo falou aqui para nós, não com um espírito de vanglória. Porque todo esse tipo de coisa, gente, leva você à vanglória, viu? Quanto mais você começa a rezar para os outros, por exemplo, pôr a mão na cabeça dos outros, os outros começam a repousar, orar em línguas, essas traqueiraiadas, tudo aí,
mais você começa a se ensoberbecer e pensar que você é alguma coisa, você não é. Porque os 7 dons do Espírito Santo é uma coisa, agora os carisma é outra. Carisma é dom de serviço. Você recebe ele só para trabalhar para Deus. Isso aí não é nada, não mostra que você é nada. Tanto é isso que até esse tempo atrás tem gente famosa, viaja o país inteiro e o mundo inteiro está falando que ET existe. Então, essa pessoa famosa, por exemplo, que ela roda o Brasil, eu conheci, todo mundo corre atrás dele como se fosse um Santo Antônio de Pádua, e ele não é. É um cara que, se falar ali para o cadeirante, levanta e anda, o cara levanta e anda, mas ele é alguma coisa, ele não é santo. O cara chegar no auge de servir a Deus e falar que ET existe, que extraterrestre vai vir ajudar nós no final dos tempos, para o cara chegar e falar isso, ele já teve muita visão e locução interior que não veio de Deus, para ele chegar nesse nível aí. Você está me entendendo o que eu estou querendo te dizer? Ele não falou da boca para fora. Para ele chegar e proclamar isso para um monte de gente num lugar famoso daquele que ele estava, ele tem que ter ouvido isso muitas vezes, ao ponto dele não aguentar e falar. Você está me entendendo? O que eu estou querendo dizer para você e eu aqui, que nós somos mais simples que ele, que eu e você não pode ser enganado. Você tem que servir com amor, carinho e devoção. Você não pode buscar querer ser bom aqui dentro. Você tem que fazer a vontade de Deus. Deus colocou você aqui para servir, por exemplo, para ficar lá na porta e recepcionar os outros? Não, mas nunca coloca eu para conduzir, nunca coloca eu para rezar aqui. Não interessa, faz o teu papel na onde você trabalha. Você não faz a mesma coisa um monte de anos, por que você não quer fazer? A gente não pode se deixar enganar pelo cão, porque o diabo ele está isso aí. E o que isso leva eu e você a fazer? Uma vida de emocionalismo. É por isso que quando vem alguém e fala com mais firmeza, que eu vejo isso quando vem aqui, viu? Vocês desculpam falar. Tem gente que vem participar do grupo de oração, que eu chego aqui e já olha torto para mim, um cutuca o outro, e bicho, essa praga que veio falar para uma pessoa não quer. Uai, eu sou a praga mesmo, mas pelo menos te falo a verdade. Não sou aquele médico que fica falando, não, você não está com câncer, eu vou ficar tudo bem, não precisa fazer quimioterapia não, que 3 meses morre. Eu tenho que te falar a verdade. E servir a Deus não é brincadeira. Cristo falou aqui no Evangelho para nós. São Paulo falou a mesma coisa. Você tem que servir com humildade. Agora a pergunta que fica para você nessa formação de servo é essa: você está aqui por causa do quê? De ter, por exemplo, uma fama igual o Fernandão teve? Que as pessoas não vinham atrás dele para ser santo, as pessoas vinham atrás dele para ficar curado, olhinha. Ele falava, eu estou falando o que ele falava para mim, tá? Só vem no nosso plantão de oração, no que ele fazia lá, eu esqueço o nome, aquilo que ele fazia lá, que enchia de gente, entendeu? Então você vem, recebe a cura e olhinha, você não volta. É isso que você está procurando aqui dentro? Você não vai ter. O que você está procurando aqui dentro? Pôr a mão na cabeça dos outros? Você também não vai ter. Isso tem momento certo, tem eu evito fazer isso, eu não fico pondo a mão na cabeça de ninguém. Muito difícil você ver eu fazer isso aí, aonde eu vou. Eu não faço. Por quê? Porque o diabo ele pode pegar você, meu irmão. Não dá para ficar na mão dele. O diabo ele entra aqui, ó, igual ele fez com Judas. Começa a encher de orgulho o peito meu e teu. Então você não deve buscar isso como servo. Não é isso que Cristo fala no Evangelho? Busca o reino de Deus. O resto vai vir por acréscimo. Se for um chamado de Deus, você chegar nisso, tudo bem. Mas isso também não quer mostrar que você é alguma coisa. Você não é nada dentro da igreja. Santa Jacinta Marques, São Francisco Marques, criança é santa, é canonizado, nunca pôs a mão na cabeça de ninguém, é santo. Eu também prefiro não pôr a mão na cabeça de ninguém ser santo do que pôr você. Então a primeira pergunta para você é essa: o que você está querendo aqui? Pôr mão na cabeça dos outros, rezar para os outros? Para você fazer isso aí, primeiro que você tem que ter uma vida de oração afincada. Não é isso que os caras falavam para Cristo? Médico, cura a ti mesmo. Santo Antônio de Pádua ele fala isso: como que você quer rezar para os outros sendo que você não reza nem para você?
Como que você quer ser servo de uma missão e só deixa para rezar na segunda e na terça? Não dá. Não dá. Um servo de grupo de oração não pode ter preguiça. Ele não pode ser fofoqueiro. Você nunca vai ver eu, por exemplo, num grupo de zap. Você nunca vai ver eu em grupo de zap. Eu nunca fiquei em grupo de zap desde quando eu entrei na igreja. Por quê? Porque ali rola fotinha de bom dia, boa tarde, boa noite, ali rola fofoca, ali os outros conversam à toa, a barra vai rolando aqui, ó. E as principais informações passou e você não viu. Fofocação, converseiro à toa. É isso que você quer para a tua vida? Não dá para ser assim. Você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Porque assim, se você conversa a dois, um desse canto e o outro do outro canto aqui, um conversa com o outro, um fala mal do fulano e o outro do Bertano, ninguém está vendo, só você está sabendo. Só que saiba, gente, tem alguém que está vendo, está aqui atrás de nós. Ele está vendo e ele vai cobrar. Ficar com picuinha, isso aí não é posicionamento de servo. Num palácio do rei, o servo ele está lá para servir, ele não está lá para questionar se a maçã está murcha ou a laranja está murcha. Isso aí faz parte do cozinheiro lá, quem separa as frutas. Ele vai levar aquilo do jeito que está. Se o rei achar ruim, se vira com o cara que arrumou aquilo lá. Eu só estou levando. A mesma coisa é um servo no grupo de oração. Você tem que fazer a tua parte, ponto final. Você não tem que olhar para os outros. Um verdadeiro servo é assim que funciona. E o que te leva você a ser assim? Você começar a fazer penitência, ter uma vida de oração. Aí a segunda pergunta para você nesse dia de hoje é essa: como que você vai começar a jejuar de hoje em diante? Como vai ser a sua vida de oração? Porque para servir você tem que estar preparado, porque senão você vai passar vergonha daqui uns dias. Jesus deixa você passar vergonha, tá? É assim que funciona. Teve gente da gente rezar para os outros, o Satanás fala na boca do cidadão: mas você veio rezar para mim? Você faz 1000 anos que está aqui dentro, você não faz nada, vaza daqui, você não precisa rezar para mim. Jesus, ele deixa chegar nesse ponto aí, você vai passar vergonha. Então você quer servir, você tem que começar a esquadrinhar a tua vida, de jejum por semana, oração, fazer penitência, para você servir bem feito. Não dá para amanhã cedo, você que tem o seu trabalho aqui, acordar e trabalhar de qualquer jeito, ficar pengando. Você sabe que não dá, é ruim trabalhar assim, hein? Com o corpo tudo com febre, tudo dolorido, não dá. Você vai querer um atestado. A mesma coisa dentro da igreja. Não dá para trabalhar para Jesus Cristo enfermo espiritualmente, não dá. Uma pessoa que ela fica com ciúme do outro dentro da missão, ela está enferma espiritualmente. Está enferma, está doente espiritualmente. Que fica com espírito de partida, com leve trás. Gente, eu rodo por aí, os fundadores que eles falam para mim é isso aí. Eu tenho um fundador de uma comunidade lá perto da minha de São Paulo que ele fala isso para mim, meu irmão. O Bertano aqui dentro, que não é o Bertano, é a Bertana, uma mulher, ela tem um espírito de rixa, ela é leve trás. Para uma ela fala uma coisa, para outra ela fala outra. É uma contenda que está dentro da comunidade. Está desviando todo mundo, está trazendo confusão aqui dentro. Que desgraça, Deus. O cara fala isso para mim. Vou em outro lugar lá para o lado de Minas Gerais, a mesma coisa eu escuto. Fofoca, rixa entre servos, um fica com ciúme do outro. Já não é isso que Deus quer para mim e para você. Você sabia que a maior graça do mundo nessa noite, você está aqui hoje, de você estar com essa disposição de servir? Isso é uma alegria, moço. De Deus, não é sério que está te fazendo, não é missão que está te fazendo convite, é Cristo que está te fazendo. É Ele que quer que você venha aqui servir. E quando a gente vem para servir, a gente não fica aquela, mas ele chamou o fulano, mas não chamou eu. Olha, aí desvia da minha. Chega ao ponto que eu vou por aí, é isso que eu escuto. Chega ao ponto que
Até uma janta que alguém da comunidade faz na casa dela no final de semana, que chama alguém que faz parte da comunidade, não chama outra, a pessoa acha ruim. Mas chamou o Bertano e não chamou eu para vir aqui hoje jantar. Olha, eles estão me excluindo, estão desfazendo de mim. Ah, não, pelo amor de Deus, Satanás já pegou uma pessoa dessa aí. E entenda isso, viu? Entenda isso. Jesus Cristo, quando ele vai para a transfiguração, e para várias passagens da Sagrada Escritura, ele leva com ele só 3 apóstolos: Pedro, Tiago e João. 9 fica para trás. Jesus tinha os preferidos dele. Toda missão tem alguém assim, que é mais chegado daquele que está à frente. Toda missão tem isso. Eu lembro quando eu caminhava na comunidade, colocava os irmãos vinham essas conversas de gente retardada, de gente desgraçada, que não é porque você conversa de gente desgraçada. Ah, mas o teu irmão não dá atenção para mim, não conversa comigo. Uma vez o Espírito soprou na minha orelha, eu falei para a pessoa, falei, irmão, Jesus tinha os preferidos dele. Tem mais gente que é mais chegado, e quem está à frente tem gente que não é. Mas os apóstolos eles não ficavam murmurando para os cantos. Você acha que André fazia isso aí? Santo André fazia isso, São Judas Tadeu fazia isso, São Bartolomeu ficava chorando para os cantos, mas só chama João, só chama Pedro, só chama Tiago, por que não chama nós? Eles não faziam isso, porque eles vieram para servir. Você tem que entender isso aí, você está aqui para servir. É assim que funciona o reino de Deus. E aí Santo Afonso de Ligório ele fala: tem 3 vias para você viver bem dentro de uma missão, de um apostolado, seja o que for dentro da igreja. Primeiro ele fala: considera quem está à frente como um representante de Cristo. Primeiro ponto. Considera quem está à frente como um representante de Cristo. Você não deve olhar para quem está à frente como uma pessoa normal. O que eu posso te dizer mais? Deus preferiu chamar essa pessoa do que eu sei. Então, fica de boa, aguenta marimba. Se a pessoa fizer cagada, o problema é dela com Deus. Ela vai se resolver com Deus. Então, Santo Afonso de Ligório fala: quer viver bem e nunca ter briga dentro de uma comunidade? Entende que quem está à frente é um representante de Cristo. Deus colocou ele ali, ponto final. Acabou. Se colocou, obedece. Acabou. Pronto. Segunda consideração: aceitas repreensão humildemente. Aceita repreensão. Se alguém te repreender, ainda que não seja quem esteja à frente, seja outro irmão, é muito mais viável você fazer isso aqui, ó, e ficar de boa, do que você discutir. O único conselho que eu dou para você, de você argumentar, discutir com qualquer um, isso é para qualquer um, até o padre, o bispo, quem for, é se alguém vier falar para você contra a doutrina. Por exemplo, alguém que falou: mas eu estava analisando, ó, o kardecismo é bom, a macumba é boa também. Aí você não pode baixar a cabeça e ficar quieto, não, isso aí você pega. Aí você tem que debater, seja com quem for. Caso contrário, qualquer coisa dentro da missão, Santo Afonso é doutor da igreja que está falando. Doutor da igreja. Qualquer um que te repreender, baixa a cabeça e fica de boa. Para que você vai arrumar briga? Tudo passa, meu irmão. Amanhã, outro dia, bola para frente. Não é isso que o livro do Provérbio fala? Não paga o mal com o mal, paga o mal com o bem, que você acende um prazer na cabeça da pessoa, porque se a pessoa vier te corrigir com qualquer coisa, porque geralmente é tudo merda que os outros vêm falar para você. Se você não falar nada, a consciência da pessoa inflama. Ela fala: rapaz, para que foi falar aquilo para o irmão? Quem triunfa é você no meio disso aí. Santo Afonso de Ligório está falando. Terceira, sobre os afazeres que você vai ter aqui dentro, ele fala: não deseje nada, não peça nada. E aí ele conclui dizendo: mas também nada recuse. Entendeu isso que eu estou te falando? Dos afazeres que você vai ter aqui dentro. Vai ter um retiro que a missão vai fazer, vai ter um sábado de louvor, sei lá o que, vai ter mil Ave Maria, vai ter que adorar o Santíssimo em tal retiro. Dos afazeres que você tem dentro, não deseje nada, não fica pedindo nada não. Quem está à frente vai decidir isso aí, que é Deus que vai falar para ele. Mas também não recusa nada, Santo Afonso de Ligório está falando.
Se mandar você fazer, vai lá e faz. Nem que seja varrer o chão, porque São Benedito, São Martinho de Lima, o que eles faziam dentro do convento era varrer chão, eles não faziam mais nada do que isso, foram santos. Por quê? Porque não recusaram o que mandaram para eles, entendeu? Tudo que você faz servindo a Deus e não recusa, Deus vai recompensar você. É aí que você começa a crescer em graça. Isso acontecia, por exemplo, com Santa Teresinha. Ela barrou do lado das freiras, naquele tanque, né, que antigamente ficava esfregando. As outras irmãs jogavam água nela para pirraçar ela, água suja também. Ela não recusava nada daquilo ali, engolia o caroço, tocava o barco. Hoje ela é santa e ela é doutora da igreja. E as outras, quem é? Não sei também nem o nome. Deus vai desaparecer do mapa, você está entendendo? E isso tudo é via do quê? De obediência. E Santo Afonso continua dizendo: tem 4 vias de obediência para você se dar bem dentro de uma missão. Primeira, obedeça com prontidão. Desculpa eu falar isso para você, para de ser um bunda mole. Quando você está no teu trabalho, alguém fala, você obedece na hora e baixa a orelha. E você não vai ter a vida eterna por fazer isso, mas aqui dentro você vai ter. Que não foi isso que nós lemos aqui, que São Paulo falou? Se aniquilou a si mesmo, se tornando um escravo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Isso ele obedeceu com exatidão, com prontidão. Segundo, aí vai ser exatidão, Santo Afonso fala. Obedece com a exatidão. O que é a exatidão? Não faça pouco caso quando te é mandado algo. Não faz pouco caso não. Para de ser frouxo. Se alguém mandar você puxar uma dezena, fazer qualquer coisa, faz com exatidão, não faz pouco caso não. Terceiro, obedece com alegria. O que é obedecer com alegria? Faça do mesmo jeito que você ia querer que alguém fizesse por você quando você pedir. Simples assim. Se coloca no lugar da pessoa que pediu algo para você. Como você ia querer que ela obedecesse você? Sorrindo ou com a cara igual de um jumento nervoso? Obedece com alegria. Está aqui dentro da missão, obedece. Porque senão não faz sentido você estar aqui com rancor, viu? Não faz sentido você servir uma missão rancoroso, com todos esses defeitos aí. Não dá. Quarto, obedeça com simplicidade. Seja uma pessoa simples. Não fica questionando o porquê, se vai dar certo, se vai dar errado. Faz. Está mandando você fazer, faz com simplicidade. Deus vai honrar você. É Deus que honra. Não é quem está à frente, não é nome de missão, nada disso aí. É Deus que vai honrar você. É assim que funciona. Para o cara servir certo é isso aí. E torna a dizer, hein? A gente obedece patrão, a gente obedece parente. Tem uns aqui que até o filho obedece. Quando o filho bate o pé em casa, você vai lá e concede aquilo que o filho está pedindo. Se a firma mandar você entrar amanhã, se vier um zap para você, uma ligação agora, e falou, preciso de você aqui 6 horas da manhã, 5h30, você vai xingando, mas você vai, porque você não quer perder o teu trampo. Você obedece tudo. Se o patrão falar só precisa trabalhar de sábado, se bobear até de domingo, que é uma maldição isso aí, você acaba indo também. E as coisas de Deus, como é que fica? Como que fica servir a Deus? Como que fica obedecer a Deus? Aonde Cristo entra nessa história? Será que você não vê que é muito pouco o que você está fazendo aqui? Vim aqui só de segunda e terça? É só segunda e terça que tem missão aqui? Só terça, segunda começou hoje. Então, é muito pouco. Isso acontece comigo, onde eu estou lá no apostolado terça-feira. Tem gente que caminha comigo, vai uma semana sim, uma não, falta 2. É uma vez só na semana que Deus está chamando você, não é Euclides que está chamando. Quem é Euclides, é filho do pão? É uma vez só na semana, não é possível que você não vai. Não é possível que você falta. Os que faltaram aqui hoje, é claro que pode ter algum problema maior de saúde,
família, atraso no serviço, tudo bem, mas os que não vieram por preguiça, a pessoa é lazarenta. Você pode falar isso, o Clitos falou que você é um lazarento. O que é o lazarento? É um cheio de pereba no corpo, está tudo ferido, está tudo lascado. A pessoa tem preguiça, ela não quer servir a Deus. E você não pode ser assim, gente. Você não pode ser assim, não, pelo amor de Deus. Só que essas pessoas, se alguém falasse, se a Leão falasse, ó, nós vamos fazer um churrasco hoje, eu vou bancar. Eu duvido que elas iam faltar, hein? Eu estou cheio de amigos assim dentro da igreja, por isso que lá em casa hoje ninguém quase entra lá. Eu fecho o portão de casa lá. Você faz uma feijoada nesse frio, baixa todo mundo lá. Não é assim que funciona? Um churrasco, ainda mais que você vai bancar, vai todo mundo. Só que se você falar para vir aqui com uma formação, para rezar, ninguém vem. Nós estamos numa sociedade tão lascada que a pessoa vai na tua casa, ela não toma suco do saquinho, ela não toma água da torneira, não toma refrigerante, ela não come fritura, ela não faz isso, ela não come açúcar. Vai morrer para lá, não quer nem receber gente assim em casa. Antigamente você fazia um churrasco com família, com os parentes, nem tinha nada dessa de frescura, todo mundo comia, bebia, era alegre. Hoje está todo mundo, uns caras barbados, eu não posso com fritura, eu não bebo água da torneira, morre, por que você já não morre? Está assim dentro da igreja também, cheio de frescura para servir. Estou na minha correria do dia, eu não tomei banho até agora e estou aqui. E olha que eu vivo da providência, eu poderia ter o dia todo ter tomado banho para vir aqui. Se você encostar aqui perto, se bobear, você cai. Até quando você vai ficar assim? Se levanta. Número 32, versículo 6. Os vossos irmãos vão à guerra e vocês querem tranquilidade? O que você quer? Tranquilidade? Ficar deitado no sofá? O sofá vai passar rapidão. E a vida eterna, como é que fica? Eu não consigo entender. Para cuidar da saúde a gente é bom, do serviço a gente não falta, mas para as coisas de Deus nós estamos sempre pisando na bola, pensando que Jesus é bobo, e Ele não é, gente. Ele não é, hein? Não é, não. Não é. Não é. Eu lembro quando eu estava na comunidade, há uns 6, 7 anos atrás quase. Nós fazíamos apostolado em outra cidade, cada 15 dias nós estávamos lá, grupo de oração, rezava os outros o dia inteiro, igual um jumento. E aí deu problema entre o servo de lá. Não sei porque Cargas d'Água também era só mulher, eu não sei o que esse bicho pega. E foi eu e meu irmão lá. Rapaz, eu nunca. A partir daquele dia eu falei, não, está tudo errado isso aqui. Está tudo errado. Ou isso aí muda, ou eu vou sair fora disso aqui, ué. As mulheres estavam achando ruim, porque puxava o terço da misericórdia, e a outra achava ruim de não poder rezar lá na frente, porque a outra fazia pirraça, ela não convidava, ela fazia de pirraça, ela dava até para o cachorro puxar o terço da misericórdia, mas não dava para outra mulher companheira dela. Isso gerou uma confusão entre eles. Resumindo, nós estávamos numa roda para ouvir o que eles estavam falando para nós, o problema que estava sendo gerado. Chegou uma hora que o Espírito Santo falou para mim, fala para eles isso aqui. Eu falei para elas, eu falei, escuta, filho, se você não está aguentando uma desfeita de um irmão, o que vai acontecer para você a hora que você tomar uma cuspida na cara? Porque Jesus, ele tomou um cuspe na cara. Tem grau de ofensa, você sabia disso? Existe o murro na cara, existe o tapa na cara e o guspe. O pior é o guspe, não é nem tapa e murro. Murro é uma briga, um tapa é uma ofensa maior, porque você dá um tapa, você tira a dignidade do homem, dá um tapa na cara dele. Agora um guspe é um ferimento maior ainda, é como se você falava, essa pessoa não vale nada. Você aceita alguém chegar na tua casa e cuspir na tua cozinha no chão? E na sala, você aceita? E dar uma catarrada no sofá, você vai gostar? Ou no armário? Agora você imagina o rosto de alguém. Cristo tomou um monte de gosto, por culpa minha tudo. E eu falei para elas, brequei aquele povo, aquele baixo. Pensa num negócio baixo, moço. Numa baixaria, um ofendendo o outro, querendo dar soco na cara. Eu falei, moço, isso aqui não é o reino de Deus, não. Isso aqui é o reino de Satanás, está aqui dentro. Eu falei, mas
Se agora uma palavra te afeta, é a hora que alguém cuspir na tua cara, para onde você vai? Ninguém deu trela, virou um furdúncio. Acabou o apostolado lá, até hoje não pode mais fazer nada. Então o que eu estou querendo dizer para você? Se você levar em consideração tudo que os outros falam para você, meu irmão, a hora que vier coisa pior, cuspir na cara, você não vai aguentar não. Você não vai aguentar. Hoje, por exemplo, você acha dentro da igreja uns 50 milhões de devotos do Padre Pio, e ninguém ia ser igual ele, porque foi 50 anos perseguido. Só paulada, perseguição, a própria igreja perseguindo os membros da igreja, só se lascou, ele não teve folga na alma dele, não teve. Só que hoje é santo, e quem perseguiu ele rodou. Esses dias um amigo meu caminhou comigo, não precisa dar nome para os bodes, mas o Sérgio sabe quem é. Caminhou com o Fernandão, saiu com o Fernandão, foi para nós, saiu de nós, foi para o outro amigo, saiu do outro amigo. Sabe qual que é a desculpa dele? Eu comecei a namorar, não aceitaram a minha mulher. Ai, eles não cumprimentam a minha mulher na hora que chega. Essa conversa de homem sem vergonha, moço. Eu estou vindo na igreja para servir a Deus, eu não estou nem aí se você vai olhar para mim ou não, eu não estou nem aí para você, estou aqui para servir. Desceu o pau no coitado do cara que caminhava, afundou o coitado do cara. Pra você ter uma ideia, foi no final do ano passado, no começo desse ano, não sei, a água, eu não sei se eu já falei isso aqui em pregação, a água no meu lado ficou verde. De tanta coisa pesada ali, ó, falar coisa pesada da vida dos outros, fofoca. Meus ouvidos chegam, nossa Senhora, é isso que Deus quer para caminhar comigo e tua, não é? Pecado moral dos outros fez o problema deles. Torna a te dizer, a única coisa que você tem que questionar é a doutrina, se falar alguma coisa contra a doutrina. Do resto, é melhor você se fingir de cego, porque Jesus ele fala isso no Evangelho de São João. Eu vim esse mundo para fazer uma discriminação. Quem está cego vai começar a ver, e quem está vendo vai começar a ficar cego. Então é melhor você ficar cego, pular fora. Só critica, só fala aquilo que não deve falar e sai fora da comunidade descendo o pau nos outros. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você persevera até o final. Até o final. Até o final. Você tem que perseverar até o final. E aí eu termino dizendo isso para você. Vamos estender mais um pouquinho, né? Dá para falar mais um pouco ainda? Santo Antônio ele vai dizer que para servir bem a gente precisa ressuscitar. Não é isso que Jesus fala no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3 para Nicodemos? Nicodemos conhecia a lei, era doutorado, entendia de Bíblia, sabia de tudo. Jesus meteu um louco na cara dele. Falou, para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo, senão você não entra. O homem falou, uai, mas... Aí Santo Antônio fala, antes da ressurreição de Cristo, houve 7 ressurreições na Bíblia. A primeira foi da viúva de Serepta, quando Elias passa lá em 1 Reis capítulo 17, chega na casa da viúva, o que tinha lá? Um jarro d'água, um pouco de farinha e azeite, nada mais que isso. Ela nem queria fazer o pão para ele, falou, porque se eu fizer eu fico sem para mim e para o meu filho, que depois o filho morreu, Elias teve que ressuscitar. Santo Antônio fala, essa é a imagem da pessoa que tem pouca água, pouca farinha e pouco azeite, isso é, não transborda da graça de Deus, tem pouca bala na agulha, não tem café para sustentar. Para você servir um grupo de oração, seja lá o que for, uma missão, você tem que ter bala na agulha, você tem que começar a emendar a tua vida, você tem que começar a rezar mais, jejuar, fazer penitência, ficar na presença de Deus. Não dá para você ficar do jeito que você está, não, porque senão você é igual a viúva. Chega alguém na tua vida, você não tem bala na agulha, você vai ficar devendo no cartório, e não é isso que Deus quer para um servo. Segunda ressurreição, o filho da Sunamita, 2 Reis capítulo 4, aí já foi com Eliseu, discípulo de Elias. Chega lá na casa da mulher, a mulher era estéril, ele rezou para a mulher ter um filho, o filho nasceu, só que o filho logo depois morreu. Santo Antônio fala, esse é aquele que quer servir, no começo ele está com tudo gás,
descarrega coisa de carro, acende a luz da capela, abre as portas. Nossa, é fogo puro no começo. Depois ele esfria e morre. Mal nasce, já morre. Igual o filho da mulher. Você tem que ter gás, tem que ir até o fim. Não dá para desfalecer no meio do caminho. Não dá o teu nome aqui à toa. Não passa vergonha diante de Cristo, pelo amor de Deus. Serve bem feito. Não começa no espírito, como São Paulo fala nas cartas dele, e termina na carne. Pelo amor de Deus, você não pode começar assim, não. Terceiro, o cadáver que é jogado em cima dos ossos de Eliseu, em 2 Reis 13. Santo Antônio fala: quer servir bem a Deus? Caminha com quem é de Deus, cola, toca em quem é de Deus, não anda com gente do mundo. Para de se envolver com familiar, com gente do mundo. Quantos anos faz que eu não vou em churrasco de família com música do mundo, com as tranqueiradas? Ou vou ouvir um canto, ou vou ouvir uma adoração, vou ficar ouvindo essas tranqueiradas do mundo? Não dá. Ai, mas é meu irmão, é minha irmã. Se lasque eles não podem dar vida eterna. Toca nos ossos de quem é santo, isso é, caminha com quem quer santidade, com quem é de Deus, não fica se envolvendo com gente que não presta, não. Não dá, senão você morre. Quarto, filho da viúva de Naim, em Lucas 7, que era aquele filho ressuscitado. Santo Antônio fala: é a pessoa que tem pouco talento e ainda o esconde e acaba perdendo, porque aquela criança, ela estava no quarto lá, escondido. É a pessoa que ela quer servir a missão, ela já tem pouco talento e ainda se esconde. Se está sendo passado algo para você, não se esquive e empurra para o outro. Faça. Você acha que eu tinha destreza para falar assim? No começo da minha caminhada, eu me escondia. Caminhei 2 anos travado. Para de se esconder igual a mulher escondeu o cadáver do filho, para Jesus ter que entrar lá no quarto para ressuscitar. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Não fica travado, não dá. Quinto, filha do chefe da sinagoga, em Marcos capítulo 5. Começa um alvoroço na casa, um desespero, porque chega a notícia de que a pessoa tinha morrido, estava enfermo, morreu a filha do homem. O povo começa numa choradeira. Santo Antônio fala: é aquele servo que só fica murmurando e choramingando para os cantos dentro da comunidade. Não seja assim, pelo amor de Deus. Já não basta os problemas particulares que cada um aqui tem, você ainda tem que ouvir dos outros. Para de ser esse ramo da cura e libertação que eu tenho aqui da diocese. Tem comunidade famosa aqui que levanta retiro de cura e libertação. O velho está criticando para mim, falando: cara, fui lá pedir uma oração para mim, os meus filhos cobraram R$300 para rezar para mim. Eu falei: rapaz, mas está desse jeito mesmo, o negócio da cabeceira, hein? Para de buscar essas coisas aí. Para de ficar falando que você precisa receber uma cura. Você já foi curado, você já se confessou, já foi curado. Não dá para ficar chorando nos cantos. Se levantar. Sexto, Lázaro, João capítulo 11, 4 dias sepultado. E aí Santo Antônio fala: Jesus chora, né? É as poucas passagens da Sagrada Escritura em que Jesus chora. E aí Santo Antônio fala: ele chora por você também, porque neste caminho que você está morto espiritualmente, e pode acontecer de ser condenado. Jesus, ele olha para mim e para você hoje, ele chora, porque ele sabe que eu e você não está bom. Ele sabe que eu e você não tem capacitação, cacife para servir bem. E ele fala: ô povo teimoso. Que o padre Antônio Vieira vai falar, né? Por que Jesus chora por causa de Lázaro? Só porque ele amava Lázaro? Não. Porque ele sabia que ressuscitando Lázaro, pouco depois de ressuscitar, corre o risco de pecar mortalmente. Pecando mortalmente vai para o inferno. E do jeito que ele tinha morrido, ele já estava indo para o limbo, né? Para esperar a libertação na hora que Cristo morresse na cruz. Ele já estava garantido, mas o povo fica insistindo para ressuscitar. Para de insistir também nos teus problemas da tua vida. São Gregório Magno fala: calca debaixo do pé a tua vida passada. Se eu for ficar me cobrando que o meu pai nunca me deu um abraço, um beijo na testa, meu pai nunca fez isso, é extremamente bruto.
Eu vou ficar chorando, buscando, pensa para mim ser liberto desse problema que aconteceu na minha vida. Não dá. Um velho de 41 anos ficar fazendo isso aí, não dá. Se levanta, pelo amor de Deus, fica enterrado 4 dias aí, todo o tempo da tua vida enterrado, não. 7º e último, na paixão de Cristo, no capítulo 27 do Evangelho de São Mateus, a Sagrada Escritura fala que quando Cristo morre na cruz, muitos ressuscitaram naquele dia lá. Muitos ressuscitaram. E aí Santo Antônio fala: como foi muito que ressuscitou, muito a igreja te dá também. A igreja te dá os 10 mandamentos para você observar. E tem gente aqui que, se eu falar qual que é os 10 mandamentos, você não sabe responder. Você está feio na foto e você ainda quer servir. Você tem a Eucaristia para você adorar. Você tem que chegar aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é adorar. Depois você tem que conversar com alguém. O certo é conversar lá fora também. Você tem confissão, se confessar sempre. Um servo de Deus não pode ficar sem confissão, tem que se confessar sempre. No mínimo, para falar pouco, pelo menos uma vez por semana você tem que se confessar. Quanto mais você se confessa, mais você se limpa. Se confessar e buscar a graça de Deus, rosário, confissão, eucaristia, sacramento. Você precisa frequentar o sacramento da igreja. Você precisa ficar na posição de Deus. Já deu 1 hora, hein, Sérgio? E aí? Eu termino dizendo para você, Mateus 10:45, Jesus falou claramente: eu vim para servir e não para ser servido. Se Ele, que é o dono do mundo, falou isso, quem dirá eu ser? Gálatas 5:13, fazei-vos servos um dos outros pela caridade. Seja servo um do outro aqui dentro pela caridade. Efésios 4:2, suporta um ao outro mutuamente com caridade. Se suporta? Se suporta. Você tem que se suportar, senão não adianta. Capítulo 5, versículo 4, nada de conversa tola e leviana, São Paulo vai falar. Para com fofoca no zap. Para com fofoca. Eu já vi comunidade rachar, porque quando terminava o grupo de oração, reunia todo mundo para bater uma foto. E aí a pessoa falava: toda hora que vai bater a foto eu não estou lá, eles cortam eu da foto. Que desgrama, só eu que sou cortado da foto, eles nunca põem eu na rede social. A pessoa, ela sai da igreja, ela sai do movimento dentro da igreja por causa de uma desgraça de uma foto. Por causa de uma foto. Foto, vídeo, gravaram um vídeo aqui, mas não gravaram eu, cortaram eu. Olha, estão desfazendo. Para de ser dodói, pelo amor de Deus. Você não está na igreja por causa disso. Não está na igreja por causa disso. Não dá para servir assim. Sabe por que eu te falo? Porque isso é coisa muito pequena. Se o capeta está pegando você nisso, como é que você vai crescer? Não dá. Ninguém conversa comigo, ninguém bate foto comigo, ninguém rezou por mim, ninguém visitou minha casa. Gente, isso aí é conversa de quem ainda não converteu. Isso aí é conversa de quem ainda não converteu. Eu creio que você já esteja convertido. Não dá mais para viver assim. Você está me entendendo? Não dá mais para viver assim. Vamos se levantar. E aí eu termino para você dizendo, porque senão não paro mais de falar. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. São Paulo, ele vai avisar eu e você para os tempos que está vindo. Está vindo não, já chegou. Nos últimos dias haverá um período difícil, ele fala. Os homens vão se tornar egoístas, você não vê mais ninguém caridoso na igreja. Vão se tornar avarentos, por causa de dinheiro você nunca vem aqui. Vão se tornar fanfarrão, vai empurrando tudo com a barriga na brincadeira, não leva nada a sério dentro da missão. Vão se tornar soberbo, não aceita ouvir nada de ninguém. Vão se tornar, São Paulo fala, desleais, não tem lealdade ao grupo. Fala que vem, mas não vem. Continua dizendo, vai se tornar ingrato e malvado, não tem gratidão para as coisas de Deus. Deus te alavanca você aqui, te dá gente para pregar para você toda terça-feira aqui, você é ingrato, você ainda é malvado, porque você sai falando aquilo que você não era para falar.
E olha uma palavra muito louca que ele diz aqui: vão se tornar desalmado. O que significa isso? É como se fosse um animal que não tem alma, desalmado. Parece que nem é filho de Deus. Caluniadores, sai falando mentira da missão. Devassos e cruéis, inimigo dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigo dos prazeres. Porque é mais fácil assistir uma Olimpíada do que você vir aqui, correto? Aí eu venho aqui, eu prego contra o futebol, prego contra o cinema, contra coisa, vocês falam, esse cara é louco. Só que aí você vê uma entrada da Olimpíada lá, o que eles fizeram na entrada da Olimpíada lá? Não puseram a Santa Ceia lá escarnecendo de Cristo? Aí eu falo para você, para de assistir futebol igual um jumento, ficar atrás de filme, de jogo de bola, você consegue ficar 2 horas na televisão, não consegue servir uma missão, você é digno de apanhar. A pessoa fala, para que falar isso, mas não é. Você está compactuando com o erro assistindo essas tranqueiradas aí, porque quem está por trás disso aí é tudo satanista, tudo bruxo, tudo desgraçado. Você assiste isso aí, você toma parte. É igual aquela pessoa que ela compra um celular que foi roubado, você está tomando parte no roubo, você está roubando do mesmo jeito. Não, mas quem roubou não fui eu, só comprei. Você está tomando parte no roubo. A mesma coisa que essas porcarias aí. E aí ele termina dizendo: amigos dos prazeres, ostentarão a aparência de piedade, a hipocrisia, mas desdenharão da realidade. E aí São Paulo completa dizendo: dessa gente você tem que se afastar. Amém? Se levanta como soldado. Eu tenho andado por aí, eu tenho visto um monte de gente cair dentro da igreja espiritualmente, desanimado da vida, e começa, porque Deus deixa. Não é assim que ele fala no Evangelho? O demônio, ele atarzana a pessoa. Quando ela é liberta, a casa espiritual fica tudo limpo, tudo arrumado. Mas se a pessoa desanda no serviço de Deus, é o que Cristo fala no Evangelho. O demônio chama 7 pior, entra na vida da pessoa e transforma no inferno. Que eu tenho visto em comunidade por aí, é isso aí. Pessoa, a vida dela virou dos avessos, os filhos bagunçou, a casa, desculpa a palavra, virou uma favela, virou uma desgraça a casa da pessoa. Por quê? Porque está servindo mal feito, e Deus não é bobo. Então se levanta como um verdadeiro servo. Qual é a recompensa, Euclides? A vida eterna. No dia do juízo, Cristo vai falar: vinde bendito do meu Pai, porque você serviu naquela missão enquanto ninguém, tinha 500.000 pessoas na cidade, eu precisei de um, e você deu o seu sim, você serviu, então você vem que você vai entrar comigo agora. Você deixou de tomar banho, você deixou de comer às vezes para poder chegar no horário, agora é a minha honra, a minha hora de eu enxugar todas as suas lágrimas, igual está no livro do Apocalipse. E é isso que Deus quer para mim e para você, amém? Vai ter adoração? Não?